Beleza, galera? Então, essas foram as 8 instâncias. A gente tem uma ferramenta como se fosse uma roda da vida ali, onde a gente coloca as 8 instâncias e a gente pôde fazer até experimentos na empresa que a gente estava com Product Owners. Então, por exemplo, um self-assessment ali, né? O Product Owner ele vai pintar, né, as áreas do gráfico ali, né? Então ele vai pintar como se fossem essas fatias de pizza ali, né? Sobre a sua própria avaliação, sobre como que ele se entende ali como um Product Owner, como uma instância de Product Owner ali, né? Como que ele se entende como um líder, como um facilitador, como um analista de negócio, como um gerente, um empreendedor, cientista, etc. Então, e aí do lado esquerdo a gente faz o self-assessment e do lado direito a gente pergunta para o mesmo Product Owner: e como você acha que o que a empresa demanda de você? Então, o legal esse é um caso real, tá? Esse desenho que a gente tá mostrando, que eu estou mostrando aqui, é um caso real. No caso, o Product Owner ele falou que ele tinha uma habilidade de negociador nota 2 e ele achava que a empresa demandava dele, né, era necessário que ele tivesse uma habilidade de negociador nota 7. Então a gente pôde ver um gap e é sob esse gap que ele deveria se trabalhar a partir de agora, né? Ler livros, conseguir, né, observar, fazer realmente uma autocrítica com relação a esse tipo de comportamento, com esse tipo de instância. Ok? Aqui está, por exemplo, né, eu tirei essa representação aqui do treinamento PSPO, tá? O treinamento PSPO que eu dou lá pela Scrum.org. Então é daqui que eu tirei aquelas nomenclaturas que eu falei, né? Pensa que nesse eixo horizontal são os tipos de Product Owner e eles estão como se fosse numa via evolutiva aqui, tá bom? Então nós temos o escriba, o proxy, o representante de negócio, o patrocinador e o empreendedor. Mas lembra que a gente falou sobre a instância do Product Owner empreendedor, por exemplo, né? Então ele está no quê? Num grau mais elevado e ele tem uma tendência ao benefício esperado, né? O benefício que ele traz para o time, para a organização, para o produto, para o cliente, ela é maior. Legal? Então aqui, por exemplo, eu fiz um posicionamento ali, né? Não é tão preto no branco como eu coloquei aqui, né? Mas eu posicionei um pouco ali das instâncias, né? Onde que elas mais se representam ali, dado um grau evolutivo de um Product Owner. Então a gente pode ter, por exemplo, né? Eu considero que essa representação aqui dos tipos de Product Owner aqui, né, ela pode ser uma representação evolutiva, tá? Então, um Product Owner mais júnior, uma pessoa que está começando agora, ela pode se comportar a princípio como um escriba, passa a ser um Product Owner mais proxy, daí ela se torna um representante de negócio, um patrocinador e um empreendedor, tá? Eu não vou construir um mundo de unicórnios aqui para vocês, né, que tem um arco-íris e, né, um pote de ouro ali no final do arco-íris ali, de que um Product Owner ele já nasce empreendedor, ele já nasce conhecedor de tudo e ele vai ter que ter total autonomia para tomada de decisão estratégica e etc. do produto. Então, longe disso, tá? Então eu entendo que a gente pode ter um grau evolutivo na carreira de um Product Owner. Legal? Pessoas, para quem quer saber mais, para quem quer mais sobre esse assunto, dentro do site da Agile School ali, ó, agileschool.com.br, tem um e-book, tá? Tem um menuzinho ali, ó, Insights. Dentro desse menuzinho Insights ali, ferramentas, você pode baixar um e-book. Eu vou deixar depois, eu vou colocar na descrição desse vídeo no YouTube aqui, eu vou colocar lá o link para vocês. Se vocês quiserem baixar o e-book, vocês podem ler um pouco mais sobre esse material. E também, se vocês quiserem reassistir esse conteúdo, ele vai estar na íntegra lá dentro do canal do YouTube da Agile School.